vida. Repita comigo: o vinho alegra a vida. Muitas pessoas usam esse texto para insinuar de que o crente pode beber vinho, que o sangue de Jesus é vinho alcoólico, esse vinho que a gente conhece, de que na Santa Ceia deveria servir vinho, e que se Jesus não cobrar, posso beber vinho, o que é que tem? E eles usam esse texto, Eclesiastes 10:19, o vinho alegra a vida. Salmo 135, se eu não me engano, versículo 10, diz que o vinho traz felicidade ao coração. Por que os textos falam isso? Você abriu aí no livro de Provérbios 20 primeiro? Olha o que diz a Bíblia: o vinho é escarnecedor. Em outras traduções diz assim: o vinho traz a morte, e a bebida forte traz alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles é um tolo. E quem provoca, versículo 2: a fúria do rei é como o rugido do leão. Quem provoca, peca. Contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe dessas coisas. Preste atenção. A Bíblia não pode ser contraditória. A Bíblia não pode dizer numa hora que o vinho traz alegria, em outra hora dizer que o vinho traz destruição. Porque Eclesiastes 10:19 nós lemos: o vinho traz alegria. Salmo 135, vinho alegra o coração do homem. Mas em Provérbios 20 primeiro, o texto diz que o vinho é escarnecedor. Sabe quem na Bíblia é comparado aos escarnecedores? Os escarnecedores na Bíblia são aqueles que zombam de tudo que é sagrado, tudo que é consagrado por Deus. São os escarnecedores que zombam daquilo. Então aqui o vinho está sendo representado como o oposto do que é Deus. Como é que pode um texto apoiar a bebida, o uso do vinho, e o outro texto ser contra? Se nós não soubermos interpretar bem, a gente vai cair em uma heresia. Heresia é quando os textos são mal interpretados. A verdade é que existe dois tipos de vinho. Não existe só um tipo de vinho, existe dois tipos de vinho. O vinho bom, que traz alegria para a alma, como diz o livro de Eclesiastes e de Salmos. E o vinho ruim, que faz com que a pessoa se torne escarnecedor, pecador. Diz o texto: quem toma-os peca contra a própria alma. Naquela época existia o vinho fermentado e o não fermentado. Até os romanos da época de Jesus sabia da existência dos dois vinhos. Quem tinha mais dinheiro não tomava o vinho alcoólico, que é o vinho ruim. Tomava do vinho bom, o puro suco pisado da uva. Preste bastante atenção. Dá mais um pouquinho aqui de retorno para mim. E havia essa diferença entre os dois vinhos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Existem coisas que Deus não precisa dizer. A gente tem que se colocar no nosso lugar. É permitido, mas convém para você? Primeira Coríntios 10, a partir do versículo 28, diz assim, versículo 31, perdão, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já viu alguém beber vinho alcoólico para a glória de Deus? Jesus, essa aqui é para tu. Agora comer eu já vi. Você fazer uma mesa cheia de comida e dizer: Jesus, essa ceia é para tu. Agora com vinho, quer façais ou quer comais, faz para a glória de Deus. Será que Deus recebe? Vou repetir. O vinho que traz alegria à alma é o puro suco de uva pisado. Por quê? Porque era usado naquela época até para curar doença. Não sei se vocês sabem, a estrutura da uva, aquela uva preta, ela tem estruturas químicas que são capazes de curar até câncer. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, beba um pouco de vinho. Que vinho era esse? Porque Timóteo, para quem não sabe, Timóteo da Bíblia tinha gastrite.
Se você perguntar aos médicos, doutor, eu posso tomar uma taça de vinho alcoólico? Se você tiver gastrite, ele vai dizer, tome que depois vai virar câncer. Agora pergunta para ele, eu posso tomar suco de uva puro? Por quê? Porque a uva pura, ela tem estruturas que trazem saúde para o corpo. Vinho bom e vinho mau. Vinho alcoólico e suco puro da uva pisado. Lembra dessa palavra, suco puro da uva pisado. Era como era feito o vinho naquela época. Aí o versículo 32 de 1 Coríntios 10 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Você já viu alguém tomando vinho em praça pública? Um crente só toma escondido. Ué, não é permitido? Por que toma escondido? Não é pecado? Porque está fazendo escondido. Se está fazendo escondido é porque é errado. Aí eu posso tomar vinho, mas os irmãos não podem ver eu tomando, porque vai escandalizar. E é certo? Vou perguntar de novo, é correto? Não vou me aprofundar porque não vou pregar hoje. O pregador é Érica. Abacuque capítulo 2 versículo 15. Olha o que a Bíblia diz sobre o vinho: ai daquele que der de beber ao seu próximo, ele mistura a ira com o furor, depois no final se torna um bêbado, e assim contempla toda a nudez. Ai de quem der de beber ao próximo. Aqui em Abacuque existe uma maldição para quem dá bebida para os outros. Aí eu pergunto para você: Jesus, o Filho de Deus, pode cair em maldição? Porque se Jesus transformou 8 tachos desse tamanho de água em vinho alcoólico e deu para o povo beber, Jesus estava caindo na maldição. Se ele estava caindo na maldição, ele era amaldiçoado. E se ele era filho de Deus e amaldiçoado, alguma coisa está errada. Então o vinho que Jesus deu naquele casamento nunca foi alcoólico. Porque ai de quem der de beber aos outros. Imagina aí, Jesus desfazendo o que a palavra de Deus diz que não pode fazer. Não faz sentido. Então o vinho que Jesus deu não é alcoólico, senão ele caía na maldição de Abacuque. E a Bíblia não pode se contradizer nela mesma. Vou ler mais. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 8 diz assim: até os diáconos, essa vai para os diáconos, ou para quem quer ser diácono, até os diáconos igualmente devem ser dignos, homens e mulheres de palavra, não amigos de muito vinho e nem de lucro desonesto. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo: Timóteo, quando você for separar diácono, se for cachaceiro, não consagra. Se foi alguém que gosta de lucrar demais, mais do que deve, né, um negócio custa 10, o cabo vende 50, também não consagra, porque não presta para ser diácono. É o conselho da Bíblia. Não está dizendo que não pode. O que Paulo está dizendo é que não é aconselhável consagrar diácono. Pode consagrar? Pode. Mas Paulo está dizendo: olha, Timóteo, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque se o cara bebia demais, ou se o cara lucrava demais, passava a mão, para ser diácono, toma cuidado. Semelhantemente também, aí vai falar das diaconisas, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. E eu termino aqui falando sobre o vinho no livro de Efésios. Sim, Novo Testamento, porque o pessoal acha que a gente só fala do Antigo Testamento. Olha o que diz Efésios capítulo 5 versículo 18. Depois quem quiser rever, está tudo na internet, gravado. Diz assim a palavra: não se embriaguem com vinho, pois ele leva a devassidão. Devassidão é o estado mais baixo do lamaçal do pecado. Olha o que o vinho faz. Não se embriague com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós salmo, hino, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, não beba vinho, mas se encha do Espírito Santo. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que o contrário de ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de vinho. Você não está entendendo isso aqui? Paulo está dizendo:
quem bebe vinho não pode ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Ou não entendeu? Quem toma vinho escondido nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Sempre vai depender dos outros para tudo. Então quando alguém chegar para você e disser assim: prove na Bíblia que o vinho que Jesus fez não é alcoólico, sabe o que você vai dizer para ele? Nada. Sabe por que você não vai dizer nada? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que acomoda o seu coração. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer a ela: 2 Coríntios 12:8 diz que as pessoas que ainda tem gente que diz assim: ah, mas eu vou beber, Jesus nunca me deu um carão, eu não me sinto pesado. Claro que não sente pesado, tu gosta, vai se sentir pesado. Mas Jesus nunca falou nada comigo. Deus não vai falar o que já está escrito. Não vai. A manifestação do dom de revelação de Deus, ele só é manifestado a alguém quando não está escrito. Porque quando está escrito, Deus não vai mais falar. Presta atenção. Quem faz essas coisas não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, falta culto, é atribulado, chama palavrão, é uma coisa atrás da outra, gosta de música do mundo. Porque quem bebe vinho gosta de uma música do mundo. É incrível isso. Gosta de fofocar. É uma coisa, pode prestar atenção, é uma coisa atrás da outra. Ou você acha que para o ser humano se desviar, ele já se desvia de uma vez. Ele começa do básico. E Satanás tem pego muita gente no vinho. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Saia com essa palavra no seu coração. Aleluia. Eu quero convidar aqui Edivaldo e Daniel para louvar o Senhor.